Olá, um bom dia para você. Depois de alguns dias de indefinição, o pacote anticrime do governo deve ser analisado também pelo Senado Federal. O projeto foi entregue pelo governo em fevereiro na Câmara dos Deputados, por onde começam a tramitar os projetos encaminhados pelo Poder Executivo. Mas agora 3 novas propostas iguais às encaminhadas à Câmara foram protocoladas no Senado. A iniciativa partiu da senadora Elisiane Gama, do PPS do Maranhão, que entendeu que as duas casas podem encaminhar a proposta. A parlamentar ressaltou que tanto a Câmara quanto o Senado podem fazer o debate e dar agilidade ao projeto. A senadora protocolou 3 projetos com o mesmo conteúdo apresentado pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Os textos serão encaminhados para a Comissão de Constituição e Justiça da Casa. A nossa ideia, na verdade, é fazer uma ação conjunta que envolva o Congresso Nacional. Nós temos hoje 2 pautas importantes no Brasil. Nós temos a pauta da Previdência, que é necessária, não é, do ponto de vista econômico, pelos ajustes que são necessários no Brasil. E nós temos a outra pauta que é fundamental no Brasil, que é o combate ao crime organizado, que é o combate à corrupção, ao narcotráfico, que é uma necessidade premente hoje no Brasil. Não é? Na verdade, esse foi um debate que irrigou, inclusive, todas as campanhas eleitorais de todos os candidatos a presidente da República. E agora nós precisamos dar uma resposta para o povo brasileiro. Em audiência na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Moro defendeu o pacote anticrime e a urgência na análise do projeto e ressaltou que está aberto ao diálogo. Nós também temos conversado muito com os parlamentares, estamos abertos aí a dialogar, a construir, a melhorar os projetos. O que eu tenho sentido nas conversas com os deputados, assim como dos senadores, é uma receptividade, porque se percebe aí um desejo até de melhorar por bem-estar de todos a segurança pública, enfrentando esse problema da corrupção, crime violento e crime organizado. O ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, disse que o acordo assinado com os Estados Unidos para a exploração comercial da base de Alcântara, no Maranhão, poderá render 3,5 bilhões de dólares por ano para o Brasil a partir de 2020. Ele participou de audiência pública conjunta das comissões de Relações Exteriores e de Ciência e Tecnologia. A base de Alcântara é a janela brasileira para o espaço. Um ponto estratégico e privilegiado para o lançamento de foguetes e satélites pela proximidade com a linha do Equador, o que permite economia de até 30% de combustível. Aos senadores, o ministro Marcos Pontes disse que, pelo acordo, os Estados Unidos permitem que o Brasil use comercialmente a base para o lançamento de satélites, desde que tenha algum componente americano. Em troca, o Brasil deverá garantir que a tecnologia não seja copiada. Ele não é acordo de cessão de terra, ele não é acordo de aluguel, ele simplesmente trata da proteção de dados tecnológicos. Nós não cedemos nenhuma parte do território nacional, nós não autorizamos os Estados Unidos a lançar qualquer coisa aqui que eles queiram, nada disso. Marcos Pontes fez questão de deixar claro que a base vai ser controlada pelo Brasil e que não poderá ser usada para lançamento de mísseis. Segundo o ministro, o Brasil deixou de ganhar cerca de 15 bilhões de reais nos últimos 20 anos com a base fechada e que o acordo vai significar desenvolvimento para a região. Isso gera mais empregos, gera novas empresas, deu uma ampliação do empreendedorismo local, fixa as pessoas no local. Isso é a abertura, é um ponto de inflexão no desenvolvimento econômico e social daquela região. Ninguém vai pegar um satélite de 100 metros e vai trazer prontinho dos Estados Unidos para Alcântara. Claro que vai fabricar uma parte lá e uma parte do foguete, satélite, será fabricado no Maranhão. Só isso justifica o desenvolvimento econômico e, consequentemente, social que vai vir. Quando havia aquela expectativa décadas atrás de Alcântara, era todo o mundo de olho para lá. Depois que deu infelizmente, aquela tragédia, aquele monte de lata e aqueles danos que causaram, aí o mundo esqueceu e o Brasil também, nós ficamos lá sofrendo com as comunidades e sofremos as consequências daquele desastre. O senhor colocou na sua exposição que a comunidade local ganha, mas ganha o quê? O que é que será feito?
remanejamento, haverá uma expansão do ponto de vista físico? E se houver remanejamento, o que é que vai acontecer? É importante a gente ir lá discutir em conjunto, né, a partir desse passo aqui, a partir da aprovação desse acordo de salvaguardas, a gente vai estar com uma agenda muito bacana para discutir coisas positivas no Estado e lá descobrir como que pode ser feito, o que precisa e como pode ser feito para ajudar o desenvolvimento da região. A assinatura do acordo com os Estados Unidos não significa que o uso comercial da base de Alcântara já está permitido. Para que isso aconteça, é preciso a ratificação do Congresso Nacional, ou seja, a autorização tanto da Câmara quanto do Senado. O ex-presidente da Vale, Fábio Schvartsman, em depoimento à CPI de Brumadinho e outras barragens, voltou a dizer que não foi alertado do risco de rompimento da barragem do Córrego do Feijão. Senadores apresentaram durante a reunião documentos que indicam que a área técnica da empresa sabia do risco. Quando a mina Córrego do Feijão rompeu no dia 25 de janeiro, deixando até agora 210 mortos e 96 desaparecidos, além de danos ambientais enormes, uma dúvida ficou de pé. Quem é o responsável? Quais as causas do desmoronamento? E é isso que a CPI de Brumadinho quer esclarecer. A primeira pessoa ouvida pelos senadores foi Fábio Schvartsman, que era presidente da Vale quando ocorreu a tragédia e que foi afastado por recomendação do Ministério Público e da Polícia Federal. O ex-presidente repetiu que não foi informado sobre nenhuma ameaça de rompimento, mas senadores lembraram que a própria Vale, em reuniões internas, já havia apontado o risco. Nos slides que estão nas páginas 86 e 87 da Ação Civil Pública, a Vale apresenta 10 barragens que estão na chamada Alarp Zone. São aquelas que apresentam maior risco pelas avaliações da própria empresa. Entre essas estão as barragens B1 e a barragem 4A da mina do Córrego do Feijão. Em outubro de 2018, esse PESEM apontou para a administração da Vale o perigo da mina de Córrego do Feijão. Jamais chegou ao meu conhecimento, ou ao conhecimento da diretoria, ou ao conhecimento do Conselho, esse relatório que o senhor menciona. Mas não seria obrigação, como diz aqui, que o presidente soubesse, senhor Fábio? Escute, a obrigação, quem define é o dono da informação. Se a informação está na mão da área técnica e a área técnica resolve, por qualquer motivo, que esse assunto não é de alçada da diretoria da companhia, eu não tenho como fazer diferente. Os senadores insistiram para que o ex-presidente da Vale apontasse os nomes dos responsáveis por transmitir informações de risco para a diretoria. Se o senhor não tem responsabilidade, que me parece, tem uma opinião formada na CPI que tem, quem tem? Quais são as responsabilidades? O fato de eu ser presidente da companhia não me faz onisciente, não me faz conhecedor de todos os detalhes que acontecem em todos os locais da companhia. As investigações estão em andamento e elas estão sendo, inclusive, verificadas por esse comitê independente formado pela doutora Ellen Grace, que é uma pessoa de uma completa independência. Eu tenho absoluta convicção que ela formará uma opinião e produzirá um relatório sobre as responsabilidades que eu faço questão de ser o primeiro a entregar aos senhores quando isso existir. Os parlamentares quiseram saber por que Fábio Schvartsman optou por trabalhar com Peter Popinga, o mesmo executivo da Vale denunciado no caso de Mariana. O senhor poderia, naquele momento, assumindo o quadro de presidente, dizer assim, olha, esse diretor aqui eu não quero presente na minha equipe? Eu poderia recomendar o afastamento, não obstante, o afastamento não pode ser feito por mim. Quem decide se um diretor permanece diretor da companhia ou sai é o Conselho. Eu não recomendei. Eu não recomendei, ele estava presente, fazia 1 ano e meio, ele já era denunciado já há bastante tempo a respeito. Mesmo ele denunciado, o senhor não recomendou? Ele já era denunciado e eu entendi que a avaliação que o Conselho fazia da presença dele é que ele era importante pelo seu conhecimento técnico, pela qualidade do trabalho que ele executava. A CPI aprovou requerimentos para ouvir também o presidente em exercício da Vale, Eduardo Bartolomeu, além de representantes da Agência Nacional de Mineração, do IBAMA, da Agência Nacional de Águas e do Ministério de Minas e Energia.
A CPI aprovou também a realização de diligências nas minas de Barão de Cocais, Macacos e Ouro Preto, todas em Minas Gerais. Elas foram classificadas como de alto risco de rompimento. A próxima reunião da CPI está marcada para 3 de abril. Os senadores vão ouvir Makoto Namba e André Yasuda, técnicos da empresa Tudsud, responsável pelo laudo de estabilidade da mina de Brumadinho. Ana Lúcia Ioda, engenheira da empresa Tractebel, e Alexandre Campanha, funcionário da Vale. Os senadores Alci Lucas defende a proposta de reforma da Previdência dos militares e ajustes no plano de carreira para corrigir defasagem salarial da categoria. Ele fala sobre o assunto em entrevista à jornalista Renata de Paula. A reforma da Previdência dos militares chegou ao Congresso com uma proposta de economia um pouco aquém do esperado por parlamentares até da base do governo. Nós vamos conversar sobre o assunto com o senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal. Seja bem-vindo, senador. Senador, obrigado. Por que o senhor acredita, o senhor já fez a defesa da reforma da proposta do governo, né, de reforma da Previdência dos militares, por que o senhor acredita que a reforma da Previdência dos militares deve ser diferente de todos os demais trabalhadores brasileiros? Bem, em primeiro lugar, eu conheço muito a matéria. Eu tive na Câmara Federal a oportunidade de participar da Comissão de Defesa Nacional. E como eles não podem ter sindicato, eu criei uma subcomissão para tratar exatamente desse assunto específico das Forças Armadas. Primeiro que não existe nas Forças Armadas um contrato de trabalho. A Constituição prevê, tem o artigo 142 da Constituição que diferencia o trabalho dos militares dos trabalhadores comuns, seja servidor, seja seletista. Os militares têm compromisso com a nação, no sentido que eles não têm horário, né? Eles correm risco de vida, eles defendem a pátria, eles não têm fundo de garantia, não têm insalubridade, não têm hora extra, não tem uma série de coisas e nem querem, porque o espírito é diferente de um trabalho de contrato, de uma relação de empregado e trabalhador e empregador. Então, só para você ter uma ideia, em 2001, aliás, foi 2000, depois de 2001 foi reeditada uma medida provisória, que lá foi feita uma reforma quase que só das Forças Armadas. Para você ter ideia, eles perderam muito em 2001, a medida provisória não foi votada até hoje, está aqui no Senado, desde 2001, onde eles perderam uma série de coisas, como, por exemplo, a questão da pensão dos filhos de militares, que era uma pensão vitalícia para as filhas, e que muita gente acha que ainda existe, não existe mais, desde 2001 acabou. Quando que já recebiam até 2001? Só aqueles que já tinham direito adquirido, que nós temos que respeitar o direito adquirido. Mas a partir de 2001, não houve mais nenhuma pensão, né, de filhas de militares, porque a medida acabou com isso. Segundo, os militares não têm fundo de garantia. Uma das coisas que existiu, que não existe mais, é a promoção de um cargo acima, então um posto acima. Se o cara era primeiro-tenente, não é? E foi para a reserva, ele vai como capitão. O capitão iria para major, acabaram com isso também. Para você ter ideia, hoje, um general de 4 estrelas, que é o último posto, né, que é o general de exército, hoje ganha, para você ter ideia, o salário inicial de um consultor da Câmara ou do Senado. Você tem hoje... Uma das críticas que os militares fazem bastante é porque algumas carreiras dos demais servidores públicos, né, têm salários iniciais superiores ao salário de um general. Banco Central, mas não só general, auditores da Receita. Se você pegar hoje, por exemplo, um subtenente das Forças Armadas, ele ganha menos que um soldado da Polícia Militar. Então, há uma defasagem incrível. Outras coisas, por exemplo, todo cidadão, trabalhador, que entrou na Justiça, aqueles planos econômicos lá atrás, 28%, todos que entraram, os civis, todos que entraram na Justiça ganharam os 28%. Os militares, e eles são obedientes, diferem um pouco dos trabalhadores comuns, né? Lá tem disciplina, hierarquia, né? Tem comando, né? As pessoas são obrigadas, tem um regimento militar. Então, o comando determinou que os militares não entrassem na Justiça, reivindicando os 28% de aumento. Alguns entraram, muito poucos. Todos que entraram na Justiça ganharam e receberam os 28% de aumento. Né? Chegou ao ponto da AGU, que defende o Estado, que são os advogados-geral da União, eles fizeram uma súmula dizendo que não entrariam mais com defesa do processo, porque é uma causa ganha no sentido dos militares. Então, a grande maioria dos militares não receberam.
Em 2012, 2014, eu fiz os cálculos, isso daria quase 7 bilhões, se tivesse que pagar todos os militares, que é o direito deles. Porque todo cidadão, todo trabalhador que entrou na justiça ganhou, inclusive os militares. Então, há essa defasagem de 28%. Você ainda, os militares são obrigados... Mas aí a gente está falando dos vencimentos dos militares na ativa, né, senadora? A gente não está falando depois que eles param de trabalhar. Não, mas é da ativa também. A gente não está falando do sistema de proteção aos militares, da previdência dos militares, né? Não, sim. A gente está falando da carreira, enquanto eles estão trabalhando. De carreira. O que acontece? Óbvio que, eu estou dizendo para você o seguinte, que 2001 é como se tivesse feito realmente uma reforma. E só eles tiveram esse ônus. E o pior... Eu, que fui deputado de oposição durante muito tempo, o que eu percebi, né, é que durante todo o governo PT, os militares quase que foram punidos com a desculpa da Revolução, que já aconteceu em 64, né, já tem quase 50 anos. Quer dizer, quem fez a Revolução, quem participou da época da Revolução, não está nem na ativa mais. Mas houve realmente, eu até disse por diversas vezes lá na comissão, que era quase que uma perseguição aos militares. Agora, tem que ter o sacrifício da Previdência? Tem. O Brasil precisa da reforma. Agora, o que foi feito? Qual é a proposta? Fazer de fato a reforma, e eles vão também pagar pela reforma, né? Está passando para 35 anos também, né? Tem uma série de outras mudanças, mas este é o momento também de fazer o ajuste, né? Para melhorar e amenizar as perdas com relação ao plano de carreira. Então, o governo fez uma proposta e tem que ser separada mesmo, até porque ela não é emenda constitucional, a própria Constituição diz que é lei complementar, então não precisa de emenda constitucional, por isso é que veio o projeto para cá. Então, outra coisa, que os militares são obrigados praticamente, de 2 em 2 anos, mudarem de município. Antigamente, lá atrás... Exemplo dos diplomatas, né? Antes, por exemplo, só que lá em 2001, antes de 2001, antes da medida provisória, a gente percebia assim, os militares que tinham problema financeiro, eles solicitavam, tentavam de todas as formas mudar de município para poder receber uma compensação. Só que essa tabela, a última foi em 94. Hoje, eles estão pagando do bolso para cumprir uma obrigação de mudança, eles têm que pagar do bolso deles. Então, para você ter ideia, o salário família dos militares era 16 centavos, não pagava nem a tinta do contra-cheque, da impressão do valor. Então, tem uma série de problemas que realmente não foram ajustados, que agora eu acho que é hora de fazer. Mas eu queria que a gente tentasse falar um pouco sobre a Previdência, porque todas as questões que o senhor falou são distorções que os militares enfrentam quando na carreira. Não, né? Sim, assim, a melhoria salarial, carreira, exatamente. Né? Agora, a maior parte dos militares se aposenta antes dos 50 anos. Só os oficiais de alta patente que aposentam depois disso. Né? E eles passaram mais tempo recebendo o benefício do que contribuíram. O senhor acredita que isso é sustentável para a economia do país? Eu ainda vou dizer para você o seguinte, os militares, antes da Constituinte, né, eles tinham o Motepio, que era o fundo de pensão deles. O governo meteu a mão no recurso e assumiu esse compromisso constitucional de fazer o pagamento, que não é uma previdência, porque os militares não se aposentam, eles vão para a reserva, né? Então, é um pouco diferente o tratamento. Agora, você não tem como tratar de forma igual os diferentes. Agora, com relação à aposentadoria, o tempo de também foi prorrogado, né? Eles poderiam aposentar com 30 anos de serviço, vai passar para 35. Então, aumentou 5 anos também com relação à contribuição deles, que era 7,5 mais 3,5, daria 10,5, também vai para 14. Então, há sim um aumento da contribuição e, pelo menos, está provado em termos numéricos, né, de que nos próximos 10 anos, que é o valor da economia, há um superávit. Mesmo com o ajuste do plano de carreira, ainda há um superávit superior a 10 bilhões. Ah, sim. A economia, é porque no total da economia proposta... 97 bilhões. Né, no total da economia proposta seria 1 trilhão, né? A economia geral. De toda a Previdência, assistência... A Previdência dos militares seria responsável por 1% desse 1 trilhão, que seria 10 bilhões. Exatamente. É o que vai sobrar considerando o plano de carreira. Se você analisar apenas a questão da arrecadação, há um superávit aí nessa questão de 97 bilhões. Quando você fala em Previdência e na reforma, você está falando num ajuste de 97 bilhões nos 10 anos. Como nós estamos compensando
essa perda salarial de anos e anos, então também tem um custo, que não é previdência, mas é um custo, que aí, no total, na diferença, dá 10 bilhões de superávit. Senador, e em relação a uma diferenciação muito grande que está sendo feita na proposta de, como o senhor chama, de proteção, né? Sistema de proteção dos militares, que eles seriam a única categoria no país que se aposentariam com salário integral e paridade. Como é que convence o parlamento de que isso é justo? Sim, não é questão de justiça, é questão que está na Constituição. A Constituição, quando estabeleceu o regime dos militares, não é um contrato de trabalho como qualquer empregador. Então, há um sistema de proteção deles que está na Constituição. Agora, o que eu repito é que antes da Constituição, e eles são muito, os militares são eficientes, são competentes, né? Você pode ver que mesmo as obras que eles fazem na engenharia, não tem aditivo, não tem essa superfaturamento, essas coisas todas, né? Basta ver aí os últimos contratos, você vê que o Exército cumpre muito bem seu papel, e aí a Marinha Aeronáutica também. Ainda bem que nós temos, basta ver que as Forças Armadas é uma das instituições que tem maior credibilidade no país, né? Então, eu digo assim, eles são diferentes, por isso o tratamento tem que ser diferenciado. A reforma deles, como está prevista, há um superávit. E eles tinham antes um sistema que hoje, se tivesse sido mantido, né, estariam também sem nenhuma necessidade, era autossuficiente a manutenção. Então, eu não tenho nenhuma dúvida que é por questão de justiça. Eles realmente estão defasados. Você não pode olhar apenas como a questão do BPC, né, que veio que é uma questão assistencial, Senador, não é previdenciária. Só uma dúvida em relação a essa questão do superávit, porque o que o Ministério da Economia diz é que não vai haver superávit. O que vai acontecer é que vai parar de aumentar o déficit em relação à Previdência. Não, sim, não estou dizendo, né? Em relação aos militares. No cálculo atuarial... Que não haveria um superávit nem na Previdência dos militares. Toda a Previdência brasileira seria deficitária. Não, hoje é totalmente deficitária. Esse 1 bilhão aí é para cobrir o rombo, né? E a reforma seria para evitar que esse déficit fosse crescente e comprometesse ainda mais o orçamento público. Sim. Mas ele vai se manter como déficit, né? Porque você está falando que a Previdência dos militares seria superavitária. Eu estava tentando entender. Quando você... O que acontece? Você tem que analisar... né, o que se arrecada deles, de contribuição, né, e o que é pago. Então, na análise que foi feita com essa reforma, aumentando a contribuição praticamente de 10 para 14, né, 10,5 para 14, passando o prazo de aposentadoria para 35 anos, esse cálculo, nos próximos 10 anos, haverá um crescimento de arrecadação de 97 bilhões. O que nós estamos falando é que, tendo em vista que, para contrapor essa questão, foi feito um reajuste, não é? Um equilíbrio, vamos dizer assim, uma reestruturação da carreira, que vai custar 80 bilhões nos próximos 10 anos, então há um superávit aí de um pouco mais de 10 bilhões, 80 e poucos bilhões. Então, o superávit dessa diferença do que está aumentando... Da diferença, não que a Previdência dos militares seria superavitária. Entendi. Agora, isso é bom deixar claro também, né? Essa questão de 1 bilhão nos próximos 10 anos, 1 trilhão nos próximos 10 anos, não vai resolver o do Brasil se a gente não tomar outras medidas. Porque hoje a Previdência tem um déficit muito alto, isso aí é para amenizar a situação da Previdência, que daqui a 20 anos ela vai consumir todo o orçamento, né, de arrecadação de impostos do país. Então, não é suficiente para pagar. Agora, teremos que fazer outras reformas. A reforma do Estado, que está inchado, que está aparelhado, está ineficiente. Nós vamos ter que fazer uma reforma do Estado. O Pacto Federativo, temos que discutir o Pacto Federativo, rever essa questão do Pacto Federativo, a reforma tributária, tudo isso vai contribuir realmente para melhorar o país. Então, só a reforma da Previdência não é a salvação do Brasil. Sem ela, não existe salvação nenhuma. Mas ela é o componente principal neste momento. Mas, em seguida, nós temos que aprovar outras reformas para amenizar o risco que nós temos aí de quebrar o país, que já está praticamente quebrado. Senador, muito obrigada pela entrevista. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.